quero agradecer a presença de todos. Hoje é meu aniversário, é uma data muito feliz porque a gente aprende que a gente tem que comemorar a vida. Às vezes a gente fica muitos anos da vida achando aniversário ruim, não querendo comemorar, só que quando a gente vai entendendo um pouco da vida, o quanto a gente tem que agradecer por ela, né? Aí a gente vai percebendo que é pouco, né? É pouco a gente agradecer. Então, para quem não me conhece, meu nome é Rosa Maria Faveiro e aqui é o programa Ata e Desata, que tem o objetivo de desatar os nós para que a gente possa conquistar, né, conseguir uma vida mais leve, né? Porque a partir do momento que a gente começa a olhar a filosofia sistêmica e a vida com outro olhar, a partir de um outro prisma, a gente consegue perceber que é possível ser mais leve, mesmo com as dificuldades do dia a dia. O programa Ata e Desata faz parte, né, do programa também Tecendo a Vida, que é o programa que eu faço toda semana, e o Ata e Desata, ele tem o objetivo de atar e desatar nós, ou seja, né, perguntas e respostas. Então, normalmente eu recebo vamos dizer, nas minhas redes sociais, ali, às vezes, algum comentário entre as pessoas, ou mesmo uma pergunta direta, né? E, às vezes, algum tema que fica dúvida. Então, nesse programa, que é o Ata e Desata, eu tento buscar essas dúvidas, né, do pessoal, para poder falar aqui para vocês. Enquanto que no Tecendo a Vida, a gente geralmente tem um tema e vai trabalhando nesse tema, tá? Então, hoje é um dia muito especial. Eu deixei para hoje a live, né, a segunda dessa semana, para hoje de propósito, porque hoje é dia 6 de fevereiro, é o dia que eu nasci, e então é um dia muito especial. Então, hoje, até se eu me emocionar, vocês vão me perdoar, né? Que hoje é um dia muito especial e vocês vão entender bem por quê, né? Até porque o tema de hoje tem tudo a ver com isso, né? Do nascer, da vida. Então, hoje eu coloquei duas perguntas que me fizeram. Na verdade, uma que fizeram direto, que é como viver o luto, e a outra que é uma pergunta recorrente, que é tomar a mãe, tomar os pais, na verdade, mas hoje, especialmente, eu vou falar da mãe, mais uma vez, e da importância do tomar a mãe, e o que é tomar a mãe, né? Que as pessoas falam, Rosa, mas o que é tomar a mãe, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso também. Eu coloquei essas duas coisas e coloquei lá na chamada de hoje, que hoje é o meu primeiro aniversário, e eu coloquei sem a minha mãe. E coloquei um ponto de interrogação no final. E aí me perguntaram, mas não era um ponto de interrogação? Está errado? Falei, não, está certo. Porque, assim, é o meu primeiro aniversário hoje, aí eu falo sem a minha mãe, e eu botei o sem, entre aspas, e a gente vai falar isso quando eu estiver falando mais para frente com relação ao tomar a mãe. E os dois assuntos, eles se intercalam, né, um pouco, tanto esse de viver o luto, quanto do tomar a mãe, e especialmente, vamos dizer, para mim hoje, porque eu também, vamos dizer, ainda estou vivendo um luto, e eu tomar a mãe é aquilo que nos sustenta, né? É aquilo que faz a gente olhar para esse luto de um jeito bom, e olhar, né, e conseguindo viver esse luto e transformar aquela dor que a gente sente em algo bom, em algo maior, em algo melhor. Então, antes de falar da morte, do luto, quer dizer, a gente tem que falar da morte, porque o luto, vamos dizer, é uma consequência, ele vem depois da morte. E você pode ter lutos não só por morte, mas com outras perdas, né? Que a gente também vive lutos de separações e outros tipos de perda. Mas a morte é uma das coisas que a gente mais olha para o luto, né? E sente esse luto, e é necessário, então, esse luto. Então, quando a gente fala da morte, a gente fala o quê, né? A gente sofre. Então, se alguém falece, alguém querido, né? Alguém próximo, ou mesmo distante, a morte é sempre algo que nos comove. Então, a gente sofre, e a gente sofre e tem vários sentimentos. Então, por exemplo, a gente acha injusto. Então, se uma pessoa morreu cedo, é cedo, né? A gente acha que é cedo, ou porque era jovem, ou porque foi acidente, ou porque foi alguma coisa, a gente, então, acha que é injusto.
Algumas vezes também, quando a pessoa morre, a gente sente muita culpa, porque, brigou com a pessoa, não se dava bem, falou uma coisa que não ficou bem, né, e fica triste, fica magoado, né, e, não estava presente. Então, por exemplo, no caso da pandemia, que minha mãe ficou na casa dela e eu não fui visitá-la naquele ano, e ela faleceu sem eu ter ido visitá-la. Então, a gente fica, né, com um certo sentimento, assim, porque não fui, mas assim, estava no auge da pandemia, as coisas acontecendo, você tem medo, não tinha ainda vacina, né? Mais para o fim, antes dela falecer, que ela tomou a vacina. Mas então, assim, a gente começa a sentir várias coisas, vários sentimentos com relação a essa morte. Ou porque a gente, e a culpa, né, é um das que a gente se chacoalha muito, né? Porque você fica assim, podia ter ido, podia ter feito, podia ter isso, podia ter aquilo. A gente acha que pode, a gente acha que tem esse poder, porque depois que passa, parece que é assim, nossa, era tão óbvio, né? Depois do ocorrido, mas na circunstância que estava, não era possível. Então, é assim que é. E a gente também fica com medo. Por que que a gente tem medo? Porque quando a gente olha para a morte, alguém faleceu, né, e olha para a morte, a gente percebe, né, e cai aquela nossa ficha de que a gente não é eterno, né? E quando a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo essa noção mais. Mas quando a gente é um pouco mais jovem, a gente vive assim, como se a morte não existisse. Então a gente tem medo, porque também a gente vê que está chegando mais perto da nossa vez. Então, se a geração de cima da gente começa a morrer, todos estão morrendo, aí você fala, opa, depois vai começar a minha, né? E a minha mãe falava também assim, porque quando é a paralela, né, então é alguém que está na mesma geração dela, ela fala assim, nossa, morreu minha amiga, e aí ela vai ficando, aí fala, só falta eu, né? E outro sentimento que aparece muito é de impotência, né? A gente se sente impotente diante da morte, porque assim, não tem o que fazer, a morte é inevitável, a morte faz parte da vida, do processo da vida. Então a gente tem uns sentimentos todos com relação à morte. Aí então o que que acontece? A gente tem, eu estava lendo aqui até sobre um historiador aqui, Philippe Arié, acho que deve ser francês, que tem um livro que é O Homem Diante da Morte. E ele, então, fala das diferentes representações da morte durante os períodos, né? Então, as atitudes diante da morte, as imagens, os símbolos, os rituais com relação à morte. E hoje, na nossa visão atual, a gente olha a morte como um tabu. Se vocês pensarem assim, antigamente, as pessoas morriam em casa. Morriam em casa, o velório era em casa. Vocês, talvez mais jovens, não tenham presenciado isso, mas no tempo que eu era criança, assim, a gente velava o corpo na casa. A família dava banho no morto. Então, a família cuidava do corpo. E aí a família cuidava daquilo e vivia, vamos dizer, ia fazendo aquele ritual de passagem. Hoje não é mais assim, né? Por uma série de razões, de higiene, enfim, de recursos, porque hoje a gente tem muito mais recursos nos hospitais, por exemplo. Então, o que acontece? A pessoa acaba indo para um hospital ou em alguma outra casa que ela já esteja, né, que tem esses cuidados, e acaba morrendo, falecendo num outro lugar, e não na sua própria casa. E a gente, então, foi se desconectando dos rituais. Então, aí o que acontece? Quando, então, tem a morte, ainda tem velórios, né? Às vezes tem velórios, ou nem tem, ou já vai direto, né, para algum lugar e faz cremação ou alguma coisa, e está tudo bem, é outro momento, a vida é diferente, a gente tem outras possibilidades e tal. Então, o que eu estou querendo olhar aqui não é se isso é bom ou ruim, se piorou ou melhorou. É no sentido, assim, de que a gente perdeu a oportunidade de vivenciar aquela situação que trazia presença para aquilo e que fazia, de uma certa forma, a gente se despedindo daquela
pessoa física, né, que estava ali. Então, assim, você vai olhando, vai vivendo, vai limpando, né, vai higienizando o corpo, vai colocar no caixão. Eu estou falando de festa, de aniversário, né, e para alguns talvez falar de morte possa parecer meio mórbido, né, mas vocês vão entender mais para frente todo esse processo. Porque quando eu falo aqui, eu falo a partir da visão sistêmica e com o meu objetivo aqui, que é o quê? A gente desatar os nossos nós, né? E ter uma vida mais leve. E falar de algumas coisas que são dolorosas, elas são fundamentais para que a gente consiga fazer esse movimento em direção à vida, em direção a mais leveza, tá? Então, o que acontece? A gente acaba, dentro dessa nova forma, estimulando assim a negação à morte. É como se ela não tivesse acontecido. Então, assim, fica difícil depois se dar conta, né, de que aquilo aconteceu. Então, por exemplo, no caso da minha mãe, estava ainda no meio da pandemia. Então, aí a minha irmã desmontou a casa, cuidou de todas as coisas, e aí, assim, nem na casa da minha mãe eu fui. Então, assim, você pega, de repente, recebe uma sacolinha com alguns pertences que você escolheu. Então, assim, você tem que ir trabalhando, elaborando esse luto de uma outra forma. E hoje, antes de começar aqui, eu coloquei uma camisa que eu tinha feito para minha mãe, que eu costurei para minha mãe, e ficou comigo. E aí eu vesti aquela camisa, eu ia fazer a live com ela, mas eu falei, não, melhor não, porque é capaz de eu não aguentar, né? A força dela está todinha aqui atrás, eu já estou bem forte de mãe, então eu falei, vou colocar a camisa dela, ia ser um pouquinho demais, talvez eu não resistisse, né? Mas enfim, então o que eu estou dizendo aqui? Que às vezes a gente está com muita dificuldade, né? E quem me perguntou falou sobre isso, da dificuldade de vivenciar a morte, vivenciar o luto, e a gente pode olhar um pouquinho para essas coisas. E aí a gente vai entendendo também formas de desatar esses pequenos nós. Tem alguém falando? Esses turbilhões de emoções, os conheci, foi aí que perdi minha ideia de eternidade. Sinto muito por sua mamãe, mas ela, onde estiver, deve estar orgulhosa de você. A Ana está falando, agradeço as palavras, viu, Ana? É isso mesmo. Então, o que a gente tem também? Outro sentimento que a gente olha muito, que é assim, a gente fica com pena, a gente sente uma pena de quem morreu, como se a pessoa morrer fosse algo inferior. Então, assim, não é normal, né? A gente pega e fica assim com aquela pena, além da saudade, além da frustração, além da culpa, além de uma série de sentimentos, a gente fica assim com uma pena. Só que quando a gente olha com pena, você está diminuindo o valor daquela pessoa. Então, assim, olha que pessoa que ela foi. E aí, o que a gente normalmente olha? Os últimos minutos, os últimos dias, os últimos meses, o sofrimento. Aí a gente lembra sempre na cama do hospital, sabe, entubado, ou, enfim, com todas as situações que, sim, são muito dolorosas, são muito traumáticas, vamos dizer, e a gente como se apagasse toda a vida da pessoa. Então, a gente passa a viver meses, né, enquanto esse luto está ali, anos, olhando para aquele momento ruim, aquele momento difícil, aquele momento de fragilidade, que o corpo está ali, vamos dizer, vulnerável, quase sem vida, ou já falecido. Então, a gente olha aquilo com pena, e a pena é algo que tira a integridade do outro. E eu senti muito isso em outras situações, com outras pessoas que morreram. Aí, quando você vê, você fala, coitado, morreu cedo. Então, assim, quando a gente fala essas palavras, já é um momento de olhar, né? Como coitado, ele viveu o que ele tinha que viver, e o que eu posso lembrar dessa pessoa e o que ela fez na vida. Então, falando um pouco dos rituais, né, que eu falei, então, se hoje a gente não tem esse ritual todo que tinha antigamente, do banho, do velório em casa, a gente chama velório porque acendia as velas, passava a noite, né, as famílias vinham cumprimentar, aí servia-se alguma coisa para comer, né, tinha lugares que era assim, então serve um café, serve um bolo, serve alguma coisa.
vai criando aquele ritual e a convivência, integrando e lembrando das coisas. Eu me lembro até no falecimento do meu pai, já há muitos anos, né, mais de 20 anos, que a gente chegou a rir durante o velório, né, porque aí você tem situações, a vida é assim, a vida acontece. Deixa eu ver quem falou aqui. E quando a negação vem depois de muito tempo, socorri meus avós, meus pais, em 10 dias perdi tudo de uma vez. Não pude me despedir. Busquei as cinzas, depositei no túmulo. Quem está falando? Adriana. Adriana, sinto muito pelas suas perdas, com certeza vejo a força que você tem que ter para olhar para tudo isso, espero que algumas coisas que eu possa dizer hoje aqui possa acalentar um pouco seu coração e trazer um pouco de paz para você, tá? Vai ouvindo um pouco do que eu vou dizer hoje, e aí, na medida que você for ouvindo as lives do pensamento sistêmico, eu tenho certeza que você pode descobrir um fio da meada para desamarrar esse nó, porque a gente sente, porque eu também passei pela morte, né? Minha mãe faleceu em abril, então, assim, a gente vai vivendo, vai vivendo. Então, é doloroso? É triste? De vez em quando eu choro, né? Só que, assim, é muito mais leve quando você vai olhando sistemicamente. E aí, é por isso que eu tenho tanta vontade de falar sobre isso, porque, assim, quando você vai vivendo dessa forma, você vai percebendo como pode olhar para isso de um jeito que não é tão pesado, tá? Então, voltando um pouquinho a falar sobre, né, a questão do ritual, né? Então, se a gente não pode hoje fazer esses rituais tão grandes, né, de estar presente ou de alguma coisa assim, o que a gente vai fazer então? O Bert fala até que nos Zulus, né, eles tinham um hábito assim de enterrar o morto e depois de um ano pegava os ossos e trazia para dentro de casa e criava um espaço ali, né, dentro da oca para aquela pessoa. Então o lugar dela ficava, vamos dizer, preservado e ali, quando você tinha ali então aquele lugar, é como se a pessoa tivesse ali presente e isso traz essa sensação de presença. Então, o que a gente pode fazer nesse caso, Adriana? Então, assim, as pessoas que você não consegue ter mais, não conseguiu visitar, ou foi tudo muito rápido e tem que fazer um trabalho realmente intenso, então, assim, começar a dar um lugar para essa pessoa e olhar para elas com carinho, com amor e respeito, sem ter pena, sem julgar, sem achar que foi injusto. E é um treino que a gente faz. Não sei se vocês já viram aquele filme Viva, como é que é? Viva? A Vida é uma Festa, né? Falando em festa, acho que é Viva, a Vida é uma Festa. É um filme mexicano que fala um pouco dos rituais, porque no México eles fazem o altar para os mortos, eles têm a festa, né? Do Dia dos Mortos. Então, são rituais. Eu sempre fui contra rituais. Eu falo porque se tem alguém que é cética aqui, sempre fui eu. Então, assim, eu sempre fui contra velório, eu achava que não devia enterrar, achava que devia cremar, enfim. Eu tinha uma série de pensamentos com relação a essa questão da morte, que hoje eu compreendo um pouco mais, né? Compreendo um pouco mais. E a gente só tem que fazer esse exercício de ir compreendendo. Então, uma coisa bacana, por exemplo, japoneses, né? E outros povos, eles têm os rituais de colocar um altar, de colocar alguma coisa. Então, de repente, alguém faleceu, foram 4 pessoas, então eu vou fazer o meu ritual. Qual que é o meu ritual? Eu, por exemplo, gosto de velas, né? Gosto. Quando eu faço algum jantar, alguma coisa, eu ponho vela, eu acho bonito. Então, assim, você pega uma vela e põe num lugarzinho. Põe uma pedrinha, né, por exemplo, pega um objeto, uma pedrinha, põe ali e fala, essa eu estou representando aqui a minha mãe, aqui eu estou representando o meu pai, aqui o meu avô, aqui a minha avó. Coloca eles ali, é uma sugestão, né? Acende uma velinha ou coloca uma pedrinha, enfim. Né? Eu faço crochê, então às vezes eu pego, tem uma coisinha de crochê que eu teci, eu coloco ali uma mandalinha. Então, assim, são formas de você trazer presença da pessoa. Então, se eu tenho um objeto aqui, ó, vou mostrar para vocês. Esse aqui é um elefantinho, tá vendo?
elefantinho que a minha mãe tinha em cima de um quadrinho lá da casa dela. E foi uma das coisas que ficou comigo, uma da herança da minha mãe. Então, você pega isso aqui, ele está aqui comigo. Então, quando eu olho para ele aqui e agora, eu tenho uma força ali, eu tenho uma presença muito forte da minha mãe. Não que eu precise do objeto, mas quando eu vejo aquele objeto, aterriza algo em mim, né? Então, assim, a gente acaba ficando muito no aéreo, muito no mental, no sentimental. E aí, quando você olha, você fala, nossa, era da minha mãe, a minha mãe está aqui, minha mãe está ali. Assim como a camisa que eu coloquei dela hoje, que me deu força, né? Então, quando você vai olhando para essas perdas, né? Então, você traz a presença da pessoa, sem medo de falar da morte, né, que a gente evita. Então, hoje, no meu aniversário, eu peguei um áudio que minha mãe me mandou no ano passado, e no começo da morte eu pensava assim, não vou mandar na família, que aí meu irmão vai ouvir, minha irmã vai ouvir, aí vai ficar comovido. Só que assim, a gente precisa fazer isso e viver isso. E aí minha mãe cantando para mim, feliz aniversário, ano passado. E aí, lógico que eu ouço aquilo, me comove. Só que aí, cada vez que eu ouço a voz dela, vejo coisas dela, eu estimulo esse estado de presença, né? Então, assim, são exercícios que a gente faz para estimular a presença. E eu falei do Viva, né? A Vida é uma Festa, porque ali fala um pouco de outra questão, que é aí da filosofia sistêmica, que é sobre a exclusão, que eu já falei em várias lives. Então, assim, quando alguém é excluído, você acaba criando um nó dentro do seu sistema, né? Porque essa alma que a gente fala, alma familiar, né? Essa consciência familiar, ela quer que todos pertençam, né? Você tem que pertencer. Isso eu já falei em outras lives sobre as leis sistêmicas, né? Então, assim, existe uma necessidade do sistema de que todos pertençam. Então, quando a gente não faz mais esses rituais e a pessoa acaba morrendo e às vezes a família nem fica sabendo, né? E quando você vai ver, a família nem soube, não teve nenhum aviso, porque foi tão rápido, né? Ninguém soube. Então, aquela pessoa fica meio esquecida, vamos dizer, dentro do sistema. Então, esses pequenos rituais te ajudam aí a você fazer presença, colocar a pessoa de volta dentro do sistema. E por quê? Não é que a gente tem que ficar pensando nos mortos e não viver, ao contrário. Quando a gente não traz para a presença, a tendência é que a gente continue vivendo aquele sofrimento. Agora, quando você traz presente e agradece pelo que a pessoa foi, né? Porque olha que maravilha que foi minha mãe. Então, assim, aí eu fiquei um tempo olhando só para os momentos do hospital, o sofrimento, a tristeza. Então, aí, assim, você traz para dentro de você essa força, e aí, quando você faz isso e traz, aquilo passa. Então, aí é aquela história, né, que fala assim, que os mortos, algumas religiões, né, algumas crenças, que os mortos influenciam nos vivos, né? Só que, assim, é um sistema que está em andamento. Então, os vivos também influenciam, vamos dizer, nessa alma familiar, quando ficam presos aos mortos. Então, quando a gente faz esse exercício, olho para minha mãe, e hoje eu consigo fazer isso, e eu eu sou abençoada de conseguir fazer isso, porque passar pela morte da minha mãe seria muito, muito mais difícil se eu não tivesse tido toda essa, vamos dizer, esse estudo, né, e essa percepção da filosofia sistêmica, que hoje eu consigo olhar para tudo isso de uma outra forma, né? Então, o que a gente faz? A gente toma nas mãos o que essa pessoa nos deu. Então, no caso da mãe, dos avós, né, dos pais dos avós, olha quanto que eles deram. Então, se os seus avós morreram, eles deram a vida para os seus pais, que deram a vida para você. Então, hoje, quando eu falo do meu aniversário, e celebro, sim, falando sobre o meu aniversário, sobre essa celebração, e falando da morte da minha mãe, é porque hoje é o dia que eu nasci. Então, hoje é o dia que eu fiquei imaginando a minha mãe, nasci em casa, a minha mãe em casa, com as dores do parto, a parteira foi lá,
Aí ela ansiosa para eu nascer. Olha que momento maravilhoso e sublime, né? Então, assim, meus pais me esperavam. Eu tinha uma irmã mais velha que me esperava. Então, você chega e você tem um lugar naquele sistema. Você é importante para aquele sistema. Então, assim, minha mãe me deu a vida e me deu tudo o que ela tinha. Além de tudo isso, que é coisa que eu sempre falo, né? Amamentou, cuidou, lavou e cuidou até ficar adulto para sair de casa. Então, olha que riqueza que essa pessoa tem e quanta força que ela pôde me dar para eu ficar olhando para a morte dela, só para esse pedacinho. Então, assim, outra coisa que eu sugiro também, né, quando a gente fala em fazer exercícios com relação à morte, então, assim, você pode fazer um exercício assim, coloca, eu chamo de âncoras, né? Você coloca uma folha de papel sulfite, assim, de caderno, uma para você e uma para sua mãe, ou para quem está falecido. Então, você coloca você e a outra pessoa, e você se posiciona num lugar que seria você, e sente no seu corpo, né, as sensações, você, diante daquela pessoa. Faz de conta que aquela pessoa está ali. Então, você sente ali, olha nos olhos dessa pessoa internamente e se sente. Aí você vai ter lá as suas sensações de tristeza, de raiva, de revolta, de dor, de culpa, enfim, né, cada um tem a sua. Então você vai sentir. Aí você sai da sua posição e vai para o outro papel, para outra folha, que seria a posição dessa outra pessoa, no caso da minha mãe. Então eu vou para o lugar da minha mãe e me coloco sem julgamento, tentando sentir o que minha mãe sente quando olha para mim, sentindo o que eu estou sentindo. Então, aí você faz esse exercício de trocar a posição. E aí, quando você vai e sente o que a sua mãe está sentindo de ver você triste, aí você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo? Entendeu? Então, assim, é um exercício que tem uma coisa fantástica, porque ele te coloca na percepção do outro, que a gente está olhando ali como frágil, como fraco, como se eu fosse superior de estar viva e ele menos porque faleceu. Então, na hora que eu faço a troca, e aí eu falo, nossa, minha mãe é grande, eu sou pequena, então, assim, eu só tenho que deitar no colo dela e receber o carinho dela, e está tudo bem, né? Então, faz esse exercício. Quem está com dificuldade de viver esse luto, coloca a pessoa, e aí depois foi para o lugar da outra, e vem para o seu próprio lugar de novo e refaz o exercício. Como que eu estou me sentindo agora? Aí você já vai perceber que alguma coisa se movimentou dentro de você. Então você já percebe aquela diferença. Então aí você fica um tempo ali, faz esse exercício dentro da sua posição, e aí você troca de novo. E aí você vai vendo como aquilo se movimenta, como aquilo vai trazendo uma transformação no seu sentimento. Aí não exagera, né? Vai, deixa para outro dia fazer mais um pouquinho, mas faça o exercício. Então, quando você olhar para essa pessoa, você vai conseguir perceber a força que ela tem. E aí, então, agradecer, né? Agradecer pelo que ela foi, agradecer pelo que ela te deu. Então, como eu sempre falo, né? Põe as duas mãos para agradecer e tomar, e pegar aquilo que ela te deu. Então, se minha mãe me deu muita coisa, eu pego com as duas mãos, com todo amor, e trago para mim, e tomo para mim. Quando eu faço isso, então, de tomar aquilo, eu me fortaleço e deixo a outra pessoa que morreu numa posição digna, dignidade, porque a morte não é nada que tire a dignidade do outro, muito pelo contrário, né? A morte faz parte da vida. A vida, como diz o Bert, sem a morte é inacabada, né? Então a vida a morte faz parte. Então só existe a vida com a morte embutida lá no pedacinho final, né? Deixa eu dar boas-vindas aqui para quem entrou. É isso aí. Parabéns pelo aniversário, boa noite a todos. Muito obrigada, viu? Muito obrigada aí pela presença, como eu disse, agradeço vocês terem vindo na minha festa de aniversário. É isso aí. Então, o que a gente tem, né?
a gente começa a olhar para isso e olhar como a morte é algo que é normal, faz parte da vida. E aí a gente começa, então, a cuidar, né? A cuidar desse sentimento, cuidar para não deixar parecer que o outro é inferior porque morreu. E aí agora, na época da pandemia, então, né, que eu não sei, né, o caso aí de quem comentou sobre a morte, minha mãe, no caso, não faleceu de Covid, pelo menos não teve teste positivo, né, apesar de ter sido no meio da pandemia, mas muitas famílias perderam, né, entes queridos e ainda mais, não um só, dois, três, várias pessoas, e às vezes, assim, a família toda. Então, quando a gente olha para isso, assim, existe um destino dentro daquela família e que a gente tem que olhar, respeitar, honrar aquele destino. E aí, a partir disso, talvez olhar para onde esse destino está olhando, né? Para onde esse movimento familiar está levando. Talvez a gente tenha que incluir alguma coisa, talvez a gente tenha que olhar para alguém do nosso sistema, para algo do nosso sistema que foi negado, que foi excluído. Então, a gente, nessas situações muito difíceis, muito desafiadoras, elas são oportunidades de a gente rever, né? Rever o que passa pelo nosso sistema, que a gente acabou se desconectando, né? E falando aqui sobre a morte e o luto, como eu falei dos costumes, né? De a gente se desconectar desses costumes, né? Enfim, então, quando a gente, né, falando isso dos excluídos, né, quando a gente olha dentro de uma constelação e a gente olha para esse excluído e ele se faz presente, por isso que eu digo, né, de você deixar a pessoa se manter presente, essa pessoa recebe um lugar. E aí, quando ela recebe ou toma, vamos dizer, de volta esse lugar, ela abençoa, né, os que estão à sua volta e cessa, então, aquele movimento de reivindicação, porque às vezes a gente tem um sintoma de um nó, como eu falo, e às vezes um emaranhamento, que eu chamo de nozão, né, tem um nozão bem enroscado, que às vezes a gente só precisa olhar para algo que a gente está negando, mesmo que seja uma morte. Então, a gente está trocando essa pessoa por uma coisa simples demais, muito pequena para a grandiosidade que ela tinha. Então, vamos olhar para a grandeza dessa pessoa e trazer essa força dela para dentro do sistema, que a gente vai se acalmar também. E outra coisa que a gente tem que pensar, quando a gente tem muita culpa, né, às vezes, com relação à morte do outro, assim, a gente não tem superpoderes, né? Então, se a gente for pensar isso, fala assim, nossa, então eu quero brincar de Deus, né? Então, assim, eu não sou um superpoderosa. Então, quem sou eu para achar que eu podia ter mudado o destino da minha mãe? Ah, mas eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Não, não podia, você fez o que foi possível. Né? Fez o que foi possível e ela seguiu o destino dela. E deixa ela seguir com honra, com o nosso respeito. Então, é isso. Aí, a gente falando, então, um pouquinho dessa, vamos dizer, dessa questão da vida e do luto, né? Vida, morte e do luto. Eu queria, então, falar do segundo item, que é deixa eu falar um oi, então, para quem está entrando, antes de entrar no próximo, né? Quando mostrou elefante, lembrou dela. Isso aí, Renata. No dia do seu aniversário, é isso? A Rita está perguntando se minha mãe faleceu no dia do meu aniversário. Não, Rita. A minha mãe faleceu em abril do ano passado e hoje eu estou comemorando o meu aniversário, né? Estou dizendo, porque assim, a gente tem que comemorar a vida que a mãe nos deu. Então, hoje, se eu comemoro o meu aniversário e agradeço a minha mãe por ter me dado a vida no dia de hoje, eu estou honrando a minha mãe e fortalecendo a minha mãe dentro do meu sistema familiar. Então, quando eu comemoro a minha vida que foi dada pela minha mãe, eu estou dizendo, mãe, valeu a pena, agradeço por tudo que você fez. E aí eu consigo também aceitar o destino dela, da morte dela, com mais paz, mais tranquilidade. Então, ela me deixou em mim, né, nas minhas células, né, um pouco não, né, um tantão dela, e eu me alimento dela todos os dias, né,
quando eu trago ela de volta, penso nela e cada vez com mais leveza e cada vez com mais gratidão. Então, assim, se eu tenho uma palavra para vocês que precisam viver um luto, é olhar para o que a pessoa fez e agradecer. Agradecer, agradecer, agradecer. Que a gente consegue, então, passar pelo luto de um jeito mais tranquilo, tá? Então, eu quero falar um pouquinho do tomar a mãe, né? O tomar a mãe, que é o segundo tema. Então, o que é o tomar a mãe? Então, na verdade, eu deixei ele para depois justamente porque a gente já foi falando dele aqui, né? Então, o que é tomar a mãe ou tomar o pai? Então, assim, se eu tive uma situação com a minha mãe que não era boa, então, por exemplo, brigava, não se dava, xingava, etc, etc, o que acontece? Quando a pessoa morre, aí você fica com mais culpa, ou com mais raiva, ou, né, e aí se autoflagela, ou tem situações mais difíceis, né? Então, assim, quando você vai fazendo esse movimento, como a Rita me perguntou sobre o aniversário, né? Não que minha mãe faleceu no meu aniversário, mas assim, eu coloquei lá, hoje é o meu primeiro aniversário sem a minha mãe, coloquei o sem entre aspas, né? Por quê? Porque a gente costuma falar, eu tô sem minha mãe, eu perdi minha mãe, né? Então a gente usa esses termos de que tô sem. E aí eu botei uma interrogação, porque assim, eu tô cheia de mãe, né? Então, eu tô aqui cheia de mãe, tô sentindo minha mãe aqui na presença completa em mim. Então, quando eu falo, meu primeiro aniversário sem a minha mãe, sim, fisicamente ela não está mais presente, né? Mas toda a força dela e tudo que ela me deu e tudo que eu sou grata a ela está aqui, está comigo, né? Então, assim, eu estou cheia de mãe, então eu estou com mãe, né? Então, eu estou de aniversário hoje com a minha mãe super presente dentro de mim, e aí você fala fácil? Não, não é. É exercício diário, né? Exercício diário, mas que a partir de um olhar sistêmico, eu consigo olhar dessa forma hoje. Então, se eu tropeço um pouquinho, fico deprimido um pouquinho e tal, aí logo aquilo passa, porque eu sei que aquilo seguiu o seu curso, seguiu o seu caminho, como tem que ser, né? Então, o tomar a mãe pode ser a partir de atitude dessa. Por exemplo, se eu não me dou bem com a minha mãe, tive a vida inteira brigando com a minha mãe, faleceu, ou mesmo não faleceu, está viva. Então vamos falar do que é o tomar a mãe, esquecer um pouquinho a questão da morte agora e do luto. Então, quando eu falo tomar a mãe, é assim, se eu briguei a vida inteira com a minha mãe, ela só nasci, depois ela nem cuidou mais de mim, ela me deu uma vida, então eu agradeço. Quando eu agradeço e vejo que ela me fez algo de bom, eu tomo um pouquinho de mãe. Aí, então depois, ela ficou comigo, eu fiquei com ela. Aí ela trocou minhas fraldas, né? Deu mamar, me deu Novalgina quando eu estava com febre, me deu Cibalena, sei lá o que tinha naquela época, me deu, né, cuidados. Então, quando você vê os cuidados que ela deu, você agradece e toma um pouquinho de mãe. Então, assim, não importa se ela era brava, se ela brigava, se ela batia, se ela xingava, se ela não cuidou, se outra pessoa cuidou, ela deu uma vida e você conseguiu sobreviver. E a força que a gente tem é por conta de tudo que veio e como do jeito que veio. Então, o tomar a mãe, na verdade, é algo assim, que é você trazer para dentro de novo toda a importância que aquela pessoa teve na sua vida, mesmo que a uma primeira vista parece que não teve importância nenhuma, mesmo que ela tenha te abandonado depois do parto, né? Então, assim, ela tem uma força, uma presença, e ela está dentro de você. Então, na hora que eu falei outro dia, né, que a gente fala assim, eu quero tomar só o que é bom, o que é ruim eu quero deixar fora. Não tem como, que tudo que eu tiro, mesmo as coisas ruins, entre aspas, que eu tiro da minha mãe ou de qualquer pessoa, que fez parte da minha vida, eu tiro um pouquinho de mim. Então, eu deixo de ser completa. Quanto mais eu nego uma pessoa, menos completa eu sou. Porque tudo que entra nas relações, se alguma pessoa teve uma relação comigo, de amizade, de casamento, de namoro, paz, família, teve uma relação comigo, ela trouxe algo para mim. Trouxe algo para mim, e aí aquilo já faz parte de mim. Se eu nego aquela pessoa, eu tiro um pedaço de mim.
Então, assim, eu vou ficando pobre, vou ficando empobrecido. Então, quanto mais eu olhar para o outro e, vamos dizer, tomar o outro como ele é, eu ganho lastro, né? Então, eu vou conseguindo ficar mais plena, mais completa. E aí que a gente entra na segunda parte aí do Tecendo a Vida, que é o quê? Uma vida mais leve. Então, eu falo, a gente vai identificar, desatar os nós e conquistar uma vida mais leve. Porque a partir do momento que você começa a perceber, fazer esse exercício de tirando esses nós ou afrouxando um pouquinho, você vai conquistando uma vida mais leve naturalmente. Alguém escreveu hoje no Instagram, né, em umas postagens, falando isso, que a filosofia é a própria vida. Exatamente, é a própria vida. Então, a grande sacada da filosofia sistêmica é justamente observar a vida como ela é, e que a gente vai se desconectando desses fios da nossa hereditariedade, né? Os fios que ligam os sistemas como um todo. E a gente começa pelo familiar, depois vai para as relações de outras ordens, mas começa no familiar. Então, tomar a mãe é isso. Então, eu sugiro que vocês tomem a mãe. Eu fiz um exercício, acho que na última live, ou penúltima, no final eu fiz uma meditação, que é do Segundo Círculo do Amor, do Bert Hellinger, né, do livro, acho que do Lugar para os Excluídos, que ele fala do segundo círculo, e tem uma meditação muito linda de tomar os pais, né? Então, se vocês puderem dar uma olhada lá, essa meditação é muito poderosa e que ajuda a gente nessa percepção do tomar os pais, né? E tomar a mãe, que é o nosso tema de hoje. Então, é isso, e são exercícios que a gente faz diariamente, tá? Bom, então é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer aqui, senão eu vou convidar vocês para eu ler mais uma vez um texto do Bert Hellinger maravilhoso, que chama A Festa, e ele está relacionado à vida, à morte, e tudo isso dentro de uma festa. E quem quiser, sugiro também olhar o filme, né, que já é antigo, um pouco antigo, que é A Festa Viva, né? Viva a Vida é uma Festa, da Pixar, que também é muito lindo, que fala de excluídos e quanto um excluído afeta o sistema familiar. Então, é um filme muito lindo, bem fiel, assim, vamos dizer, a essa questão do pertencimento, né, e da exclusão do sistema familiar. Muito bom? Então, eu vou ler o poema aqui, porque eu acho que vale a pena. Então, vamos lá. Eu vou ler o texto aqui para vocês, tá bom? Então chama A Festa. E é bem legal que ele tem a ver com essas duas coisas que a gente falou. Uma pessoa se põe a caminho, olhando à sua frente, ao longe, a casa que lhe pertence e caminha até lá. Ao chegar, abre a porta e penetra num salão preparado para uma festa. A essa festa compareceram todos aqueles que foram importantes em sua vida. Cada um que vem traz algo, permanece algum tempo e parte. Cada um traz um presente especial, cujo preço total já pagou, de uma forma ou de outra. Assim vem a sua mãe, seu pai, seus irmãos, um avô, uma avó, os tios e tias, todos os que cederam lugar a você, todos os que cuidaram de você, vizinhos, talvez amigos, professores, parceiros, filhos, todos os que foram importantes em sua vida e que ainda são importantes. Cada um que vem traz algo, permanece algum tempo e parte. Assim como os pensamentos vêm, trazem algo, permanecem um tempo e partem. Como os desejos e os sofrimentos vêm, trazem algo, permanecem algum tempo e partem. Como também a vida vem, nos traz algo, permanece algum tempo e parte. Terminada a festa, aquela pessoa fica em sua casa, cheia de presentes.
Junto dela só permanecem aqueles aos quais convém ficar mais um pouco. Ela vai à janela, olha para fora e avista outras casas. Sabe que nelas, um dia, também haverá uma festa. Também ela comparecerá, levará algo, ficará algum tempo e partirá. Nós também estamos aqui, e hoje, né, especialmente, numa festa. Trouxemos algo, recebemos algo, ficaremos ainda algum tempo e partiremos. Então eu agradeço a todos por terem estado na minha festa. Vocês fazem parte de mim. Então, eu agradeço. E vai fazer parte sempre. Tá bom? Me emociona falar disso, porque é muito lindo, né? É muito lindo. Filosofia sistêmica é uma coisa maravilhosa. É poética, além de verdadeira, e de trazer para a prática, né? Para a presença do dia a dia. Não é só teoria. Não é teoria. É a gente trazer para o dia a dia, esse exercício de desatar os nossos nós e conquistar uma vida mais leve. Eu espero que vocês todos fiquem muito bem, mesmo com os seus desafios da vida. A gente tem força para lidar com eles, a gente traz a força da nossa ancestralidade, a gente olha para a força que veio dos nossos pais, dos nossos avós, como eu sempre falo, e de todas as gerações que estão atrás. E a gente vai ver o que então? Que festa, né? Que festa! E olha como eles olham para você, né? Olha como eles me olham hoje nesse dia, né? É isso mesmo. Então, vivam a vida, porque a viver a vida é a forma de a gente manter a nossa família viva, os nossos ancestrais vivos. Eles vivem através de nós. Então, vamos lá. Agradece o papai e a mamãe, se já foram, os avós, todos que já foram, e eu agradeço a vocês todos. Um beijão para todos e uma boa noite. Obrigada.